Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje, sextou, dia 17 de maio de 2024, e eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, você tem necessidade de aprovação? Ou conhece alguém que tenha? Bom, o que significa isso? Necessidade de aprovação é o querer receber um joinha de outras pessoas. É uma necessidade, como o nome já diz, é algo que você busca intensamente, ou busca em todos os seus atos, ou em quase todos eles, a aprovação alheia. Isto é, que outras pessoas ratifiquem o que você está fazendo ou falando, que outras pessoas te elogiem ou te reconheçam. Enfim, é você querer o aval de terceiros. Ah, mas isso não é bom, porque, afinal de contas, nós temos que ouvir a opinião dos outros, porque os outros podem apontar algo que a gente está errando. Não, peraí, vamos com calma aqui. É óbvio que nós temos que estar abertos a ouvir opiniões diferentes. Nós devemos estar abertos a escutar o que outras pessoas têm a nos dizer. Isso é humildade. O contrário disso é achar que sabe de tudo, que é o sabichão, que é a última Coca-Cola do deserto e não precisa de nada nem ninguém. Não é sobre isso. O problema é que a necessidade de aprovação faz com que cada palavra que saia da sua boca, cada ação que você tomar, fique aquele pensamento: ah, será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão aprovar? Esse é o problema. E isso é um problema porque, já diziam os meus pais, né? O mundo é mau. E a Bíblia também fala isso. O mundo jaz no maligno. É claro que existem pessoas boas, mas também existem pessoas más. Então há pessoas por aí que sempre vão arrumar um jeitinho de criticar você. Há pessoas por aí que sempre vão querer enxergar uma falha em você ou no que você está fazendo. Por mais que você faça algo belíssimo, a pessoa vai procurar caroço no angu só para criticar você, só para rebaixar você. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que não querem ver o seu bem. Tem pessoas que não querem ver o seu crescimento. Tem pessoas que, pelo contrário, querem ver você por baixo. Querem te ver mal. E aí, já pensou se você tem necessidade de aprovação de pessoas como essas? Aí você pode pensar: não, mas aí não. Dessas pessoas eu não vou querer aprovação. Mas é aí que entra o X da questão. Como você vai saber quem são essas pessoas e quem não são? A Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. Você acha que o diabo vai vir com dois chifrão, com um garfinho na mão? Se ele viesse assim, todo mundo ia sair correndo dele. Não.
O diabo vem com cara de bonzinho. Então tem pessoas que você vai achar que é a melhor amiga, é a best friend, mas na verdade ela quer ver você por baixo. E aí pensa bem se você tiver uma necessidade de aprovação em relação a essa pessoa. E não apenas isso. Tem esse quesito de pessoas más, mas também tem outras questões, como por exemplo, cada pessoa pensa de um jeito diferente. Cada pessoa tem uma visão de mundo. Então, às vezes, você vai fazer algo que para você é certo, mas para outra pessoa não é, porque na opinião dela não é. E aí já pensou se você tiver a necessidade de aprovação? Essa outra pessoa vai te reprovar no que você está fazendo e você vai parar de fazer só porque a outra pessoa não acha legal. Tipo assim, imagina que você publica lá nas suas redes sociais que você comprou um carro novo, exemplo. Aí a outra, tem uma amiga sua, um amigo seu que vai lá e te fala: poxa, fulano, não faz isso não. Não publica na rede social não, porque isso é feio. Porque isso pode transparecer para outras pessoas que você está querendo inflar o seu ego. Então não faz isso não. Aí você vai lá e apaga a foto e para de publicar isso. Mas olha só, pensa bem. Qual foi a sua intenção em publicar essa foto? Quando você publicou a foto do seu carro novo, a sua intenção era inflar o seu ego? Era se sentir superior em relação a outras pessoas? Ou simplesmente era celebrar uma conquista? Celebrar de forma pública uma conquista? Celebrar de forma pública? Ora, quando o time de futebol de uma pessoa ganha, ela não vai lá e quer gritar gol para todo mundo. Ela não vai lá e faz barulho. Então, uma celebração pública. Quando uma mãe e um pai ganham um filho, não fala para todo mundo, para amigos, familiares. Celebração pública. Então, qual foi a sua intenção ao publicar, hipoteticamente aqui, né, a foto do carro novo? Foi ser superior em relação aos outros? Ou foi só fazer uma celebração de uma conquista? Ou então, quem sabe a sua intenção não foi estimular outras pessoas a também irem em busca dos seus sonhos? Talvez as suas intenções foram essas, intenções boas, positivas, mas na visão do fulaninho, na visão dele, você publicou a foto e isso está inflando o seu ego. Aí você vai ouvir o fulaninho e vai apagar a foto, então você tem necessidade de aprovação. Sendo que, como eu disse aqui, você está comprando a visão do outro. O outro achou o problema do outro, cada um tem uma visão de mundo. Já pensou se, por exemplo, Jesus Cristo, ele fosse movido pela necessidade de aprovação? Não teria Bíblia para contar a história, não teria os evangelhos para contar a história. Sabe por quê? Até mesmo a família de Jesus desaprovava ele em dados momentos. Olha só o que diz o livro de Marcos, capítulo 3, versículo 21. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Gente, chamaram Jesus de louco. Chamaram Cristo, o próprio Deus, de louco. Falaram que ele estava fora de si. Meu irmão, minha irmã, se nem Jesus recebeu a aprovação de todo mundo, por que que você tem essa necessidade? Por que que você tem essa necessidade de se o fulano não gostar, não vou fazer. Isso aqui, será que o outro vai levar a mal? Será que o outro vai gostar? Para com isso. Nem Jesus conseguiu ter a aprovação de todos. Então, é óbvio que nem todos vão me aprovar, vão te aprovar.
E aí você vai ficar pautando a sua vida na aprovação dos outros até quando? Até quando? Na verdade é o seguinte, como diz uma frase da Joyce Meyer, pare de determinar seu valor pelo que outras pessoas dizem. Seja determinado pela palavra de Deus. Você tem que ter como norte a Bíblia. A Bíblia é a sua bússola. Como diz o salmista, né? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. O seu manual de conduta é a Bíblia. O seu valor é determinado pela Bíblia. A sua aprovação é determinada pela Bíblia. Não importa o que os outros estão falando. Não importa o que os outros dizem sobre você ou acham sobre você. Ah, fulano, tá todo mundo falando tal coisa de você. Aí você vai lá e arranca os cabelos da cabeça porque tá todo mundo falando tal coisa de você. Primeiro, todo mundo não existe. Duas coisas que não existem: todo mundo e ninguém. Esse negócio de, todo mundo, ninguém. Isso não existe. Porque sempre vai ter alguma exceção para começar a história. Em segundo lugar, e daí que tem um monte de gente falando A, B ou C de você? Sabia que foi a multidão que escolheu Barrabás ao invés de Jesus? Não foram uma, duas ou três pessoas, não. Uma multidão gritou: crucifica-o, e escolheu soltar Barrabás. Então tem muita gente falando. Foi uma multidão que escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Não importa se tem 1 milhão falando. O seu norte tem que ser a partir da Bíblia. E isso basta. Então, meu irmão e minha irmã, liberte-se da necessidade de aprovação para que você seja uma pessoa verdadeiramente livre. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.